Eu estava passando pelo corredor com o cesto de roupas quando ouvi um barulho estranho vindo do quarto do pequeno Gabriel. Pensei que estivesse brincando até que ouvi com clareza. Não era brincadeira, alguém chorava. Parei. O coração disparou. Encostei o ouvido na porta sem fazer barulho. E então, a frase que me congelou inteira atravessou a madeira como uma facada. Pelo amor de Deus, não me deixa sozinho com ele. Por favor! Afastei a mão instintivamente. Minha respiração ficou curta. A voz era de Gabriel, mas com quem ele estava falando? O pai ainda não tinha chegado e a mãe tinha acabado de sair para uma reunião. Quem era esse ele? Antes que eu pudesse pensar, escutei passos pesados se aproximando dentro do quarto, como se alguém estivesse indo em direção à porta. Reflexo puro. Dei um salto para trás e corri para o banheiro no fim do corredor, fingindo que estava limpando a pia. Instantes depois, ouvi a porta se abrir. Silêncio. Eu conseguia sentir o olhar de alguém me observando. O ar ficou denso, quase irrespirável. Me virei devagar e dei de cara com o Sr. Gilson, o pai do menino. Mas ele não deveria estar em casa. Ele sorriu como se tivesse certeza de que eu não tinha ouvido nada. "Tudo certo por aqui?" perguntou, com uma calma que soou mais como ameaça do que educação. Antes que eu pudesse responder, Gabriel saiu atrás dele, pálido, os olhos vermelhos de chorar. Ele me olhou fixamente, implorando em silêncio. A boca dele se mexeu sem emitir som. "Me ajuda." E naquele instante, eu soube. Se eu fingisse que não vi, seria cúmplice. Se eu falasse, poderia ser a próxima. Antes de continuar essa história, que vai tomar rumos cada vez mais intensos, quero saber de onde vocês estão assistindo. Escreve aqui nos comentários o nome da sua cidade e estado, para eu ver até onde nossas histórias estão chegando. E se você é novo ou nova por aqui, já aperta no botão de inscrever-se e ativa o sininho, porque toda semana tem histórias reais e chocantes de pessoas comuns vivendo dilemas inimagináveis dentro de casas onde ninguém imagina o que acontece por trás das paredes. Agora, se você fosse essa empregada ouvindo uma criança implorar por socorro, você fingiria que não escutou? Ou colocaria sua vida em risco para salvar alguém que nem é da sua família? Se prepara, porque o que vem agora vai te deixar sem chão. Ela tentou convencer a si mesma de que havia imaginado. Um som abafado, talvez um móvel rangendo, ou até mesmo um gato preso em algum lugar da mansão. Mas então veio de novo, mais claro, mais desesperado. "Pelo amor de Deus, não me deixa sozinho com ele." A frase atravessou a espinha de Paula como uma facada gelada. Ela estava no corredor, com um balde e um pano encharcado de desinfetante, prestes a limpar o banheiro do andar de cima. Tudo naquela casa era tão silencioso que qualquer ruído parecia ecoar como num templo. Mas aquela súplica vinha de trás da porta trancada do quarto de hóspedes. Um quarto que, segundo os patrões, ninguém usava. Ela se aproximou devagar, coração trovejando no peito. Colou o ouvido à madeira fria. Por alguns segundos, silêncio. Depois outra vez, agora em soluço. "Por favor." "Ele machuca." Paula recuou, como se tivesse encostado numa lâmina. Seu primeiro impulso foi correr escada abaixo e fingir que nada havia acontecido. Não era problema dela. Emprego bom assim, ela nunca mais conseguiria. Salário adiantado, comida boa, quarto individual. Quem era ela para se meter? Mas então, uma mão bateu do outro lado da porta. 3 toques rápidos, fracos, como se pedissem ajuda antes que fosse tarde demais. Paula sentiu as pernas tremerem. O que você faria no lugar dela? Fingiria que não ouviu? Chamaria a polícia? Bateria na porta? Ela virou para o corredor pronta para fugir. Mas antes que desse um passo, escutou outro som, esse muito mais pesado. Passos, lentos, se aproximando por trás dela. E ela sabia exatamente de quem eram. Paula virou-se devagar, tentando parecer calma, embora cada célula do seu corpo gritasse para correr. No topo da escada, observando-a com um olhar duro e desconfiado, estava o Sr. Gilson,
pai da família. 60 e poucos anos. Semblante sempre sério, exageradamente educado na frente de visitas, mas com uma aura de autoridade que deixava claro que naquela casa ele era a lei. "Precisando de algo, Dona Paula?" perguntou ele com a voz rouca, sustentando o peso do corpo numa bengala de madeira escura. Ela engoliu seco. Será que ele tinha escutado? Será que ele sabia que havia alguém lá dentro? Eu só achei que tinha alguém nesse quarto", respondeu, tentando manter a respiração firme. "Não há." A frase foi curta, fria. Ele desceu 2 degraus, sem tirar os olhos dela. "Já expliquei a todos os funcionários que este quarto não deve ser aberto. Jamais. É uma questão familiar." Algo naquela palavra, familiar, soou mais como uma ameaça do que uma justificativa. Paula assentiu, sem coragem de protestar. Seguiu em direção ao corredor oposto, tentando retomar o trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas cada passo parecia ecoar culpa. Culpa por estar recuando. Culpa por deixar alguém, fosse lá quem fosse, preso atrás daquela porta. Durante o almoço, a tensão continuou. Sentada sozinha na área de serviço, comendo arroz e frango, ela viu pela janela a esposa do patrão, Dona Celeste, arrumada e elegante como sempre, saindo apressada com o carro. Logo depois, viu Gilson caminhando em direção ao mesmo corredor do andar de cima. Com ele, um molho de chaves. Paula sentiu a pele arrepiar. Ele ia entrar lá. Foi mais forte que ela. Deixou o prato de lado, pegou o pano de chão e subiu as escadas devagar, fingindo estar limpando. Do alto do corredor, viu a porta entreaberta. Viu também uma sombra menor lá dentro. Uma criança, um adolescente. De repente, ouviu o som de madeira batendo contra a carne. Um gemido baixo. E uma frase que fez seu estômago virar. "Já falei pra você ficar quieto." Dizem que o ser humano tem instintos, luta ou fuga. Naquele momento, Paula descobriu que existia um terceiro. Testemunhar o inferno e ficar paralisado. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo lá dentro. E sabia também que, se entrasse naquela porta, talvez nunca mais saísse a mesma pessoa. E você entraria? Naquela noite, Paula não conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro na pequena cama do quartinho dos fundos, com o som daquele pedido de socorro preso no ouvido como um zumbido eterno. A imagem da porta trancada, a sombra de alguém lá dentro. E a voz do patrão, autoritária, fria, violenta, quem estava sendo mantido prisioneiro naquela casa. Ela pensou em contar para alguém. Mas para quem? A polícia iria acreditar nela? Ou diriam que era apenas um mal-entendido, como tantas vezes acontece quando uma pessoa humilde acusa alguém rico e influente? E se ela estivesse exagerando? Talvez não fosse nada. Talvez fosse apenas um filho doente. Um neto. Alguém com problemas. Talvez o isolamento fosse por proteção. Ela queria acreditar nisso. Queria muito. Mas quando foi limpar o corredor no dia seguinte, viu algo que destruiu qualquer esperança. Debaixo da porta do quarto trancado, uma gota de sangue seco. Foi como levar um soco no peito. O mundo girou. Ela se ajoelhou lentamente, tocando o chão com os dedos trêmulos, querendo acreditar que era tinta, ferrugem, qualquer coisa, mas não era. Era sangue. E vinha de dentro do quarto. "Você está desobedecendo, Paula." A voz soou atrás dela como um trovão. Era ele, o Sr. Gilson, outra vez parado no alto da escada, encarando-a como um predador prestes a atacar. Dessa vez, não tentou ser educado. "Se eu te pegar mais uma vez perto desta porta..." Ele fez uma pausa, inclinando-se para a frente, o olhar escurecido. "Nem a polícia vai saber onde enfiar seu corpo." Foi embora com a calma de quem sabe que está acima das consequências. Paula ficou ali, sentada no chão, sentindo o coração bater como se fosse explodir. Aquele homem era um monstro e havia alguém lá dentro sofrendo. E agora ela tinha certeza de algo. Não podia mais fingir que não sabia. Mas como agir sem ser destruída? Voltou para a cozinha, tentando pensar em um plano enquanto lavava a louça. As mãos tremiam tanto que a água escorria para fora da pia. Foi então que sentiu
Um olhar sobre ela. Virou-se devagar. Ali, no batente da porta, estava Davi, o filho mais novo dos patrões. Tinha cerca de 12 anos. Sempre calado, sempre nos cantos, sempre com os olhos baixos, mas naquele momento ele a encarava diretamente e sussurrou quase sem mover os lábios. Você também ouviu? Não ouviu? Paula congelou. Ele sabia, ou melhor, ele também sabia. E se o menino sabia, talvez não fosse o único na casa. Talvez toda aquela família escondesse algo. Ela tinha duas escolhas: ignorar ou perguntar. E você? Arriscaria perguntar, sabendo que a resposta pode mudar tudo. Paula respirou fundo. Cada instinto dentro dela dizia para se calar, fingir que não tinha ouvido nada, que não tinha visto nada. Mas aquele menino parado ali, com os olhos marejados, como se vivesse em silêncio há muito tempo, fez algo mudar dentro dela. Ela secou as mãos no avental e se aproximou devagar. O que você quer dizer com isso, Davi? Ele olhou para os lados antes de responder, como se tivesse medo das paredes ouvirem. Chegou mais perto dela e sussurrou com a voz mais baixa ainda. Ele machuca. Paula sentiu um arrepio subir pela espinha. Quem? O menino apertou os lábios, hesitando, e por um segundo ela achou que ele fosse recuar. Mas então lágrimas começaram a escorrer silenciosas. Meu irmão! A respiração de Paula falhou. Ela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Então era isso. Não era um estranho. Não era um sequestrado. Era um dos filhos daquele homem. E estava sendo mantido trancado como um animal. Por favor, o menino murmurou. Não conta pra ninguém que eu falei. Se ele descobrir. Paula se ajoelhou na frente dele, segurando seus ombros com delicadeza. Eu não vou deixar nada acontecer com você, nem com seu irmão. Mas eu preciso saber... Desde quando isso acontece? O menino limpou o rosto, respirando com dificuldade. Sempre uma palavra simples, curta, devastadora. Paula sentiu um misto de raiva e impotência crescer dentro dela. Como alguém podia olhar para os próprios filhos e enxergar apenas objetos a serem controlados? Ela sentiu vontade de gritar, de arrombar aquela porta, de tirar aquela criança de lá nos braços. Mas se fizesse isso, o que aconteceria com ela? E com eles? Precisava pensar. Precisava de provas. Precisava de um plano. Foi aí que decidiu fazer algo que poderia mudar tudo. Davi, você consegue me levar até ele? O menino hesitou. Olhou para a porta do corredor. Olhou para cima, para o andar de cima onde o pai costumava ficar. Depois voltou os olhos para Paula e assentiu. Paula engoliu seco. Eles esperaram a noite cair. Às 10 da noite, o patrão costumava se trancar no escritório para beber uísque e ouvir música alta. O momento em que mais baixava a guarda. Quando o som começou, Davi apareceu na porta da cozinha, acenando. Paula o seguiu pelos corredores silenciosos. A casa parecia respirar, como se cada parede testemunhasse tudo e se calasse por medo. Os dois pararam diante da porta trancada. Davi tirou uma pequena chave do bolso. Os olhos dele tremiam. Ele não sabe que eu peguei. Paula segurou a mão do menino para ajudá-lo. Juntos encaixaram a chave na fechadura. Clique soou como uma explosão. Eles pararam, silêncio total. Era como se o mundo segurasse a respiração junto com eles. Paula empurrou a porta. A escuridão lá dentro cheirava a medo. Tem alguém aí? Ela sussurrou. E então, uma voz rouca, quase irreconhecível, respondeu. Quem? Aí, Paula sentiu as pernas tremerem, porque aquela voz não parecia de uma criança. Parecia de alguém que não via a luz há muito tempo. E se você estivesse no lugar dela, entraria ou fugiria? Aquela voz ressoou dentro do quarto escuro como um pedido de socorro que nunca deveria ter sido ouvido. Por um segundo, Paula sentiu o corpo inteiro paralisar. Suas mãos tremiam, mas Davi apertou seus dedos como se dissesse sem palavras. Não me deixa sozinho agora. Ela respirou fundo e entrou. O cheiro era pesado, umidade, poeira e solidão. A única luz vinha do corredor, criando um feixe tênue no chão de madeira. Paula procurou por algum interruptor, mas Davi balançou a cabeça.
Não liga, sussurrou. Ele fica bravo com Luz. Paula engoliu seco. A voz rouca voltou a chamar, agora mais perto. Davi, é você que trouxe comida? O menino hesitou. Antes que pudesse responder, Paula falou. Não, não é comida. É ajuda, silêncio. Até que lentamente uma sombra se ergueu do canto do quarto. Quando se aproximou da luz, Paula viu um adolescente, não tão mais velho que Davi, magro demais, com olheiras profundas e um nível de fragilidade que rasgou o coração dela. Ele piscou várias vezes, como se os olhos já não soubessem lidar com claridade. Quem é você? Ele murmurou desconfiado. Antes que Paula pudesse responder, Davi correu até ele e o abraçou. Eu prometo que não vou mais deixar ele te bater. Paula sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Agora não. Eu preciso ser forte agora. Ela se ajoelhou perto deles. Meu nome é Paula, eu trabalho aqui. E eu não vou deixar mais ninguém machucar vocês. O adolescente, que deveria ser o primogênito que ninguém nunca mencionava, respirou fundo, tentando acreditar. Mas de repente, bam! O som de passos pesados ecoou pelo corredor. Davi! A voz do patrão rugiu. Onde você está? Os dois irmãos se encolheram de medo imediatamente. Paula se colocou na frente deles instintivamente. A luz do corredor desapareceu por um instante. A sombra do patrão surgiu na porta. Ele ficou parado ali, olhos arregalados, rosto vermelho de fúria. O que você pensa que está fazendo aí dentro? Foi como encarar um predador prestes a atacar. Paula sabia que tinha apenas alguns segundos para decidir. Denunciar ali, gritar por socorro, tentar correr. Qualquer erro poderia custar caro. Ela pensou em sua vida. Pensou em todo mundo que sempre se calou. Hoje não. Com as mãos ainda trêmulas, tirou o celular do bolso. O patrão avançou para tomar dela, mas ela ergueu o aparelho e ativou a lanterna, iluminando diretamente o rosto dele. Não dá mais para esconder. O homem recuou, instintivamente protegendo os olhos. Ela aproveitou e começou a gravar. Todos esses anos, fazendo isso com os próprios filhos. E bancando o pai perfeito lá fora. Desliga isso agora, ele rosnou. Se vier para cima de mim, eu publico ao vivo. Ele parou, respiração pesada. Ódio puro nos olhos. Os filhos tremiam atrás dela. O silêncio durou uma eternidade, até que ele cuspiu. Você não sabe com quem está mexendo. Paula deu um passo à frente. Sei sim. Com alguém que só tem poder enquanto os outros se calam. Outro passo. E adivinha, eu não vou me calar. Foi nesse momento que sentiu. Pela primeira vez. Não tinha mais medo. Se você estivesse no lugar dela, teria coragem de enfrentar esse monstro ou escolheria fugir em silêncio? Comenta aí. Eu quero saber. Alguns monstros não caem fácil, mas caem. A polícia não demorou a chegar. Não porque o sistema funciona, mas porque Paula jogou com as regras do novo mundo. Postou tudo ao vivo. Em menos de 15 minutos, o vídeo já estava em dezenas de grupos de moradores da cidade, em perfis de fofoca e até em páginas de denúncia. Metade das pessoas duvidava. A outra metade exigia justiça. Quando as viaturas pararam na frente da mansão, a rua já estava cheia de curiosos. Luzes vermelhas refletiam nas paredes brancas, como se a própria casa sangrasse vergonha. O patrão, outrora poderoso, temido, respeitado, saiu algemado, ainda gritando que aquilo era armação. A esposa não derramou uma lágrima. Parecia mais aliviada do que assustada. Talvez ela também fosse prisioneira de outra forma. Davi e o irmão mais velho foram levados pelos conselheiros tutelares, mas não desgrudaram de Paula. Eles confiaram nela mais do que em qualquer farda. E foi preciso insistência para que soltassem a mão dela. A mídia caiu em cima. Manchetes surgiram. Pai exemplar acusado de cárcere privado e tortura doméstica. Programas de televisão começaram a especular. Influenciadores reagiam ao vídeo. A cidade estava dividida entre escândalo e negação. Nos dias seguintes, Paula virou heroína para uns e alvo para outros. Recebeu mensagens de apoio e também ameaças anônimas. Você destruiu uma família. Ela lia cada mensagem com o coração apertado. Será que destruiu? Ou libertou?
Teve noites em que chorou sozinha, pensando se tinha feito certo. Mas bastava lembrar do olhar de Davi, segurando sua mão para encontrar a resposta. Meses depois, ela foi chamada para depor. O julgamento ainda vai acontecer. A defesa do patrão tenta alegar insanidade. Outros tentam desacreditar as crianças. E Paula sabe que vai precisar ser forte mais uma vez. Mas dessa vez, ela não está sozinha. Davi agora mora com uma família acolhedora. O irmão mais velho está recebendo acompanhamento psicológico. E os dois ainda mandam áudios para Paula quase toda semana. O último dizia: Tia Paula, quando eu crescer quero ser igual você. Quero salvar alguém. Ela ouviu, fechou os olhos e chorou. Não de medo, mas de alívio. E você? Se um dia se visse diante de uma verdade que poderia salvar alguém, teria coragem de expor tudo como Paula fez? Ou preferiria fingir que não viu? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu estou lendo cada um.